Muito se falou nas últimas semanas sobre saúde espiritual, sobre saúde mental. E isto aconteceu em grande parte porque durante as Olimpíadas lá de Tóquio, a ginasta norte-americana Simone Biles, que nas Olimpíadas do Brasil havia conquistado muitas medalhas, campeã em vários torneios e candidatíssima a ganhar medalhas em Tóquio, ela desistiu da maioria das competições. Qual era o motivo? Ela precisava cuidar da sua saúde mental. E a gente consegue compreender isso, porque a pressão sobre estes atletas de ponta, como se diz, é muito grande. Sem falar nos muitos treinamentos exaustivos para alcançar a perfeição. Chamou a atenção, durante as Olimpíadas, que vários atletas, inclusive brasileiros, pediam desculpas aos seus países porque eles não conseguiam conquistar as medalhas que eles esperavam. E isso mostra um pouco a pressão sobre estes atletas. Bom, mesmo não sendo atletas, também nós precisamos nos preocupar com a nossa saúde mental. As pressões do nosso tempo, aliadas aos constantes e diários problemas, podem facilmente desorganizar a nossa vida emocionalmente e nos levar, inclusive, à depressão ou outros problemas. Mas eu não estou aqui para falar de saúde mental. Eu apenas quero usar este gancho para lhe perguntar como está a sua saúde espiritual. Você tem se preocupado com sua saúde espiritual? O que você tem feito para a sua saúde espiritual? O ser humano investe bastante na sua saúde mental e na sua saúde física. E isso é muito bom. Contudo, ele relaxa quando se trata da sua saúde espiritual. E por isso eu quero abordar essa questão e convido você a participar também, você que está conosco pelas redes sociais. Em primeiro lugar, eu devo dizer que, infelizmente, todos nós estamos doentes espiritualmente. Não se assuste com essa afirmação, eu vou dar detalhes. É que todos nós carregamos conosco uma doença chamada pecado. E o pecado que carregamos, ele nos leva à morte. Desde que o ser humano nasce, ele carrega esta enfermidade chamada pecado. O salmista, no Salmo 51, afirmou: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E Deus também nos explica isso, porque o pecado leva para a morte do corpo, mas também a morte espiritual, longe do Espírito de Deus. Está escrito em Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram, todos são pecadores. Quero fazer uma comparação. Às vezes uma pessoa carrega no seu corpo uma doença, digamos um câncer, mas se ela não sente sintomas e não faz exames específicos, ela acha que está saudável. Ela não sente o problema, ela acha que está saudável. Porém, o câncer está lá. E a qualquer momento ele pode se manifestar e pode ser fatal. Ou seja, a doença está no corpo humano,
mesmo que a pessoa não sinta essa doença, e mesmo que ela não se preocupe com essa doença. Eu faço comparativo com a doença espiritual, a vida espiritual. O ser humano vive bem, vive despreocupadamente, não se sente espiritualmente doente, nem sente falta de Deus. Os sintomas são visíveis. A violência, a inveja, o ódio, a cobiça, a injustiça, o esfriamento do amor, tudo isso mostra que há uma doença espiritual e ela precisa ser tratada. Mas como tratá-la? No caso de uma doença física, é o médico que nos guia, nos orienta, nos dá o medicamento ou faz os procedimentos necessários. Também no caso da doença espiritual chamada pecado, é o nosso Deus, o médico dos médicos, que pode dar a cura. E Deus deu a cura através do seu Filho Jesus Cristo. Quem tomou a iniciativa foi o próprio Deus. E ele colocou sobre o seu Filho a enfermidade humana chamada pecado. E o Senhor Jesus carregou no seu corpo, na sua carne, os nossos pecados, as nossas enfermidades ele levou sobre si. E o apóstolo Paulo explica isso quando escreve: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Observem que o apóstolo não apenas diz que estávamos doentes, mas afirma que éramos mortos em delitos e pecados. E o Senhor Jesus, aquele que tomou sobre si o pecado e a culpa dos seres humanos, ele agora garante: quem crer e for batizado está salvo. E aí chegamos no ponto. Esta é a cura de Deus. Através de Jesus, ele nos curou deste mal. Ele nos livrou deste câncer. Ele nos perdoou e nos garantiu o perdão. Através da sua santa palavra e do santo batismo, Deus nos lavou, nos purificou, nos renovou. E no batismo recebemos o Espírito Santo. E agora, como filhos e filhas de Deus que têm o Espírito Santo, podemos nos ocupar e cuidar da nossa saúde espiritual. E quando se trata de cuidar da saúde espiritual, muitos vão nos dar diferentes fórmulas. Como fazer isto? E eu quero também tomar a liberdade e repartir com vocês como procuro cuidar da minha saúde espiritual. E eu coloco 3 pontos. Em primeiro lugar, diariamente eu procuro me lembrar que eu sou batizado, que eu tenho o Espírito Santo. Esta é a dádiva que eu recebi pela palavra e pelo batismo. Eu fui trazido para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. É verdade, eu nasci pecador, mas Deus me deu nova vida. Sou filho de Deus, redimido por Jesus, e vivo na certeza de que nada poderá me separar do amor de Deus. Esse é o meu primeiro passo. Eu procuro me lembrar disto diariamente. Eu sou batizado. Nada poderá me separar do amor de Deus. O batismo sempre será o meu ponto de partida, fonte de consolo e de vida. E agora chamo a atenção para uma segunda atitude. Como filho de Deus, eu procuro me relacionar com Deus, ouvir Deus e falar com Ele. Ouvir e falar faz parte de um bom relacionamento entre as pessoas.
Por exemplo, se entre marido e esposa, ou entre pais e filhos, o diálogo acaba, ninguém está disposto a ouvir o outro, isto é sinal de problema e precisa ser tratado. Por isso, eu procuro diariamente primeiro ouvir Deus, lendo sua palavra, ouvindo mensagens cristãs, meditando na sua palavra, estudando o que Deus quer me dizer. E também procuro orar, porque aí eu tenho a liberdade de falar. Mas ouvir Deus, eu procuro começar pelos mandamentos da lei de Deus. Porque são exatamente os mandamentos da lei de Deus que me mostram minha doença espiritual. A exemplo de um exame de saúde, por exemplo, um exame de sangue que vai me mostrar como está o meu corpo, também a lei de Deus vai me mostrar como eu estou em relação a Deus. A lei de Deus vai me mostrar a minha doença espiritual para que ela possa ser tratada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele afirmou o seguinte: eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Observam a importância da lei? Porque ela me mostra como está a minha situação. Sem ouvir a lei de Deus, cada um vai viver do seu jeito. E vai fazer aquilo que ele acha certo ou errado. E esse é um problema do nosso tempo. Esse é um sintoma de doença espiritual, porque ninguém quer submeter-se à lei de Deus, cada um quer ser livre para fazer aquilo que ele acha certo. Ouve-se com frequência a afirmação de que o importante é ser feliz e que cada um faça e viva de acordo com o que ele acha certo ou errado. No entanto, para minha saúde espiritual, eu preciso da lei, eu preciso de um freio. E Lutero disse que a lei de Deus é qual um freio que me segura para não cometer o pecado. A lei de Deus é como um espelho que me mostra o meu pecado, para que o pecado não reine no meu corpo mortal. Está em Romanos 6,12. Não permitam que o pecado governe o vosso corpo mortal. Mas, se a lei me mostra qual espelho, onde está o meu pecado, a palavra de Deus também me mostra aquele que me curou do pecado, Jesus. E essa é a terceira coisa que eu procuro me lembrar diariamente. Eu tenho um Salvador. E aí eu peço a Deus, Senhor, não te lembres dos meus pecados, mas lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, que tu mostraste em teu Filho Jesus, que me curou do pecado. Quando se trata de saúde espiritual, provavelmente nós vamos ouvir muitas sugestões, muitas propostas, faça isso ou faça aquilo. Eu entendo que para a nossa saúde espiritual não precisamos de métodos complicados, mas 3 coisas são importantes. Nossa saúde espiritual depende de um relacionamento simples, honesto e contínuo com o nosso Deus. Deus não exige fórmulas complicadas para nós termos saúde espiritual. Mas sim, Ele nos convida a um relacionamento simples, autêntico, sincero e regular com o nosso Deus, na sua palavra e nos santos sacramentos. Eu quero concluir destacando as 2 leituras bíblicas deste dia. Palavras do Evangelho. Depois de alimentar uma multidão, multidões seguem a Jesus, porque comeram o pão.
E diante das multidões, Jesus aproveita a oportunidade e diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Só que, diante do discurso de Jesus, muitos começam a abandoná-lo. É então que Jesus pergunta aos discípulos: vocês também querem me abandonar? E abandonar Jesus é morte espiritual. Aí Pedro, demonstrando equilíbrio e boa saúde espiritual, diz: Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Vejam, este é o foco de uma saúde espiritual equilibrada, que não se apega apenas às coisas materiais, que não busca em Deus apenas as coisas materiais, mas que então vive na expectativa e na perspectiva da vida eterna. Mas sabem, Deus não faz diferença entre nossa saúde física, espiritual e mental. Diante de Deus, nós somos um todo, formado de corpo, alma, mente. E então, a palavra do Salmo hoje lida, ela nos ajuda para esta saúde plena. O salmista começa com a pergunta: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Todos querem viver bem, felizes, ok? E aí ele dá a receita: refreia a tua língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afasta-te do mal. Procure, pratique o que é bom e procure a paz e empenha-te por alcançá-la. Uma forma simples para vivermos bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Nos afastarmos do mal, praticarmos o que é bom, buscar a paz e nos empenhar por alcançá-la. E na carta aos Filipenses, o apóstolo diz assim, olhando a nossa saúde física, mental e espiritual, e ele recomenda tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, que seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Deus nos ajude em nossas atitudes e naquele relacionamento simples com o nosso Deus, termos boa saúde espiritual, mental e, pela graça de Deus, também física. Amém.